Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoal que está no plenário também, os telespectadores da TV Câmara, um bom dia a todos. Sempre para mim é uma honra, mesmo como suplente, quando assumo o mandato aqui do parlamento da nossa cidade, Pelotas, porque aqui se expressa a diversidade, né, dos pensamentos que nas urnas pelos eleitores por ocasião das eleições. Eu quero parabenizar o vereador Marcola por essa questão que ele trouxe aqui da habitação. Isso aí tem que ter muito cuidado, porque tem muitos problemas aí, que tem muita gente lavando as mãos e que o mutuário, vereador Fernando, aquele que faz o contrato, que adquire o seu imóvel para morar, muitos deles, pessoas que não têm o mínimo de condição financeira, mas são jogados, são tirados desse condomínio. Esse lá do Araganos é algo que vocês ainda vão ver. Vão ver o que vai dar na cidade de Pelotas em questão dos Araganos. É um contrato que foi feito entre o governo do Estado e o município. O tipo de material que colocaram nesse empreendimento, olha, sinceramente, eu nem vou dizer, porque eu disse outro dia, o pessoal se ofendeu comigo, não dá para fazer várias coisas que a gente faz no fundo dos pátios das casas da gente, não dá para fazer com o material que foi empregado lá. E fizeram para as pessoas morarem. Bom, mas o tema que eu quero debater, senhor presidente, é a questão que foi colocada aqui pela vereadora Fernanda Miranda, vereador do PSOL, que é a questão do piso do magistério. O piso do magistério tem um problema na sua nascente. Tem um problema lá quando foi feito. Aliás, é mais um problema que os políticos, quando estão nos cargos indicados e não conquistados pelo voto do povo, eles inventam algumas coisas na cabeça deles e muitas vezes sabendo que é pior, que aquilo não vai se cumprir, vereador Fabrício. Foi quando o ministro da Educação confeccionou esse projeto da questão do piso do magistério. Mas ele não olhou para a ponta de baixo, onde os municípios rastejam para poder pagar a folha de pagamento dos seus funcionários, para poder manter saúde e educação nos municípios. Da onde é que ia sair o dinheiro? O senhor falava aqui ainda há pouco sobre gestão federal, estadual, municipal, de finanças públicas. Tem que saber de onde sai o dinheiro para poder propor alguma coisa. Não dá para propor um negócio desses sem saber. Agora, eu, inclusive, sou contra a questão do piso do magistério. Antes que se faça um plano de carreira, de cargos e salários para funcionário público, para que respeite todos os funcionários públicos. Eu, há cinco governos que eu estive com os prefeitos para conversar com eles. Como repórter, que hoje é o nosso dia dos repórteres que estão aí, como repórter eu entrevistei os últimos 4 prefeitos que galgaram o cargo máximo na cidade de Pelotas, a prefeitura, e desafiei eles. Quem é o prefeito, o candidato a prefeito, que vai fazer um projeto de campanha política, fazendo um plano de cargos e salário para o funcionalismo público da cidade de Pelotas? Foi unânime os candidatos a me dizer: tem que fazer uma reflexão muito grande, porque nós temos um contingente de funcionário público que hoje, se puder pagar o salário mínimo, para contemplar todo mundo, porque tem um inchaço na máquina, é o que eles respondem. Todos responderam assim. Então é o seguinte: se nós não parar, vereadores, prefeito, Ministério Público, porque tem a questão da lei de responsabilidade fiscal, que barra o prefeito a fazer pagamentos acima de um tal percentual, que hoje
54%, podendo chegar a 58% com as justificativas, certo? No Tribunal de Contas. Então, não é assim que tem que dizer que o prefeito tal, a prefeita. A vereadora desafiou os vereadores do PSD para defender, mas eu faço parte do governo, o vice-prefeito da cidade é do meu partido. Não tem problema de fazer esse debate comigo, não tem problema. Por quê? Mas não vão colocar na conta da prefeita que está aí. Vão colocar na conta de todo mundo que não quis fazer a discussão no período pré-eleitoral para registrar um documento em cartório dizendo o seguinte: nós vamos fazer um plano de cargos e salários, custe o que custar. Ministério Público, Tribunal de Contas, para estar junto para saber quanto é que tem de dinheiro nos caixas e quanto se pode pagar para o funcionário. Professor, para mim, professora Fernanda, me permita dizer assim, vereadora, professora Fernanda, professor para mim, eu disse várias vezes nessa tribuna aqui, professor para mim é o nascedor de tudo que nós temos na sociedade. Todo e qualquer profissional passa necessariamente na mão de um professor. Qualquer formação de qualquer indivíduo na nossa sociedade, professor Adinho, passa pela mão de vocês. Obrigatoriamente. Para se formar. Então, é uma categoria que tem que ser vista com um olhar especial? Claro que sim, porque trabalha 3 turnos. Se ele trabalha de manhã, de tarde tem complemento na escola, de noite tem que corrigir prova e fazer prova. E trabalha na escola, sim, tudo bem, mas acontece que não pode deixar os outros funcionários da prefeitura, o que limpa a rua, o que limpa esgoto, o que limpa a sala de aula, os funcionários da educação, não pode deixar esses aí fora. Tem que ter um plano de cargo e salário. Isso não resolve com criação de piso para esse e piso para aquele. Resolve com uma política de austeridade nas campanhas, nos períodos pré-eleitoral. Depois da eleição, eu duvido que se realize. Uma parte para o vereador Adinho, por favor, presidente. Obrigado, vereador Conceição. Nesses 12 anos que eu tive aqui, nós resolvemos, vereadora Fernanda, problema de todo funcionalismo. Vem pedido aqui para resolver, olha, são só 5 funcionários da Procuradoria, então a gente aumenta o salário. Olha, são só 3 lá da rodoviária, se arruma. Só não se resolve o magistério. Esse é impossível. Conselheiro tutelar, tudo se resolve, tudo se ajuda e a Câmara é parceira. Chega na hora do magistério, não se consegue. 12 anos. Tomara que, com a nova formatação da Câmara, a gente consiga avançar. Mas quem está aqui há mais tempo, vereador Ivan, vereador Cizenando, sabe que a discussão é essa. Se resolve para todo mundo. Chega na hora do magistério, é muita gente, vai quebrar a prefeitura, e aí não aumenta, não se avança nunca, vereador. Tá bem, obrigado, vereador Adinho. A vereadora Daiane também quer uma parte, mas eu quero dizer o seguinte, no meu modo de entender, esse equívoco que foi o piso do magistério, implantado pelo ministro da Educação, Tarso Genro, o ex-governador do Estado, certo? Que nunca pagou o piso quando era governador também, e eu era do partido dele, viu? Eu ajudei a elegê-lo governador do Estado, eu não fujo da raia nem da discussão, eu ajudei a eleger o Tarso para governador do Estado. Nunca pagou o piso que ele criou. É fácil criar para os outros pagar. Essa questão que o vereador Adinho coloca, porque eu defendo, embora a senhora tenha provocado os vereadores do PSDB para falar aqui, para defender, não, eu defendo a prefeita Paula porque eu ajudei a elegê-la. Ajudei a eleger um programa. Então, eu tenho compromisso com esse programa. Então, o seguinte, essa questão que o Adinho coloca é a mesma coisa. Fizeram o inverso com o piso. Tem que ser feito um plano de cargos e salário para todos os funcionários. Aí piso para o magistério, mas só para os professores, os educadores, que a senhora falou aqui, os que ajudam, como é que fica? Os que preparam as coisas para os professores, para os docentes poderem, os mestres poderem dar aula. O que vai ser feito com eles? Eles vão ficar ganhando salário mínimo? Não. Enquanto nós não fizermos um plano de cargos e salários no período pré-eleitoral, aí é que eu quero ver o comprometimento de qualquer governante. Por favor, uma parte aqui para a vereadora Daiane Dias. Obrigado, vereador Conceição. Me solidarizo e também
me coloco nessa situação de discutir realmente essa questão do plano de cargos e salários, tanto para o magistério como para os educadores sociais também, vereadora Fernanda, da política de assistência social, porque essa discussão ela tem que ser de um modo geral e tem que abranger todo o funcionalismo e todas as categorias, porque também é muito complexo nós sabermos que se tem educadores sociais, vereadora Zilda, que atuam dentro das casas de acolhimento institucional, os abrigos, 8 horas por dia e recebem um salário mínimo, né? E estão lá lidando com vidas, com crianças e adolescentes que chegam nessas casas fragilizados por uma série de deficiências e com vários sofrimentos. Então, também é uma categoria que tem que se discutir e que precisa se também ter um olhar especial e atento, assim como para os próprios educadores que laboram diuturnamente com o pessoal de rua, com os moradores de rua, no Centro Pop. Então, é uma coisa importante que tem que estar se discutindo também. Além de se discutir essa questão do magistério, que, obviamente, é de extrema importância, mas também agregar esses outros servidores, que, assim como os professores, também se dedicam diuturnamente a essas causas. Muito obrigado, vereadora Daiane. E o tempo, uns apartes aí, estourou. Eu quero concluir, senhor presidente, brevemente, dizendo o seguinte: eu não me furto de uma discussão, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor presidente, de nenhuma discussão nesse campo, porque eu tento tensionar, sempre que participo de um período eleitoral, vereadora, eu tento tensionar aquele candidato, aquela candidata que eu vou apoiar, para que se faça essas discussões com a comunidade, com a sociedade, com os poderes que estão envolvidos nessa questão de cargos e salários, plano de cargos e salários, no período pré-eleitoral, e que ele seja colocado de alguma forma num programa que possa ser cobrado até judicialmente depois, se não executado. Porque tem duas questões, presidente, para concluir. Para se mexer nessa questão de piso e questão de remuneração de funcionário público, tem que mexer em duas questões fundamentais. Primeiro, na questão de arrecadação do município, da onde vai sair dinheiro. Segundo, a questão que ninguém quer mexer, porque ninguém vai se arriscar a mexer. Quem é que vai fazer um plano de cargo e salário sem saber se nós temos uma prefeitura que tem mais funcionário, mais número de funcionários do que precisa para fazer o serviço que faz? Essa é uma questão que saiu no seminário que eu participei estadual, 72% da prefeitura disseram assim, não dá para mexer em plano de cargo e salário, porque a prefeitura tem mais funcionário do que necessita e tem que ratear. Então, aí tem uma questão, vereador, para discutir no período pré-eleitoral, que eu quero ver quem tem caracu para chegar e discutir essa questão no período pré-eleitoral. Nós vamos discutir tudo, porque se nós vamos fazer plano de cargos e salários, senão vão tirar para cima dos outros. E é fácil deixar uma eleição entrar, entra o prefeito, não vai pagar o piso. Mas os outros também não pagaram e não vão pagar, porque não tem dinheiro para pagar. Muito obrigado, senhor presidente.